Tá vendo aqui, tem que repetir. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Alguns já se anteciparam, vieram um pouquinho para frente, né? Então, se você puder vir um pouquinho mais para frente, tudo bem? Hoje vai estar bem tranquilo, eu acho que tem bastante gente viajando. Salmo capítulo 20, versículo 1 a 7. Como é bom quando as orações são respondidas imediatamente, né? A gente ora e, de repente, no dia seguinte, já o pedido que a gente coloca para Deus é concretizado, mas algumas vezes existe a demora, existe o silêncio de Deus, e a gente não sabe quando isso acontece, né? Mas nós entendemos que Deus nos ama, Ele sabe o melhor para nós. Então, em alguns momentos, Deus fala, até mesmo através do silêncio. Vamos ler capítulo 20 de Salmo. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria. Ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Amém. Amém. Então, que nós possamos começar o culto desta manhã confiando no Senhor, nosso Deus, aquele que nós cremos que está sempre conosco e sempre deseja o melhor para nós, no nome de Jesus. Vamos ter um pedido de oração agora. Senhor, Tu vem estar falando nesta manhã, neste domingo. Senhor, esteja falando aos nossos corações. Aquieta no Senhor. Aquieta os nossos corações, Pai. Principalmente aqueles vestibulandos que estão se preparando para esta tarde, mas preferiam ouvir a Tua palavra nesta manhã, no culto desta manhã. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, o coração de cada um, o querer e o efetuar sejam de acordo com a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Coloca agora, Senhor, nosso coração, um coração de adorador, um coração que clama ao Senhor, que canta ao Senhor, que te adora, Pai, em espírito e em verdade. Pedimos, ó Pai, que Tu venha estar abençoando este momento do louvor, que Teu fluir, ó Pai, possa estar contagiando este local, não só este local, mas a cada casa, Senhor, a cada lugar, ó Pai, que essa transmissão estiver chegando, que o Senhor esteja falando nos nossos corações. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, grupo de louvor. Bom dia, gente. Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia a todo mundo que está em casa também, assistindo a gente. Então, vamos estar se colocando de pé para a gente começar o momento de louvor. Ontem a gente estava brincando, né? Decidindo como que a gente ia fazer as músicas na hora do ensaio. Eu falei assim, só imaginar, assim, na hora, né? Às vezes no ensaio é uma coisa, né? A igreja está vazia, o eco é diferente. Aí eu falei assim, não, você sente na hora. O que se sentir na hora a gente vai fazer. Imagina assim, a igreja lotada, todo mundo cantando. E aí o pessoal deu risada, né? Falou, acho que não vai ter muito assim, né? Mas se Deus quiser, em breve. Mas de toda forma, muito bom poder estar aqui, né? Que se a gente chegou até aqui, que a gente possa ter esse coração grato a Deus, que a gente possa estar
sempre, em todo tempo, né, louvando Ele e colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida, né? Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos Seus pés, me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Seus pés, meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos Seus pés, me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos Seus pés. Que a gente possa declarar, né, que eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Hoje às vezes a gente pode estar bem, amanhã às vezes a gente pode adoecer, né? Quantas pessoas a gente já não viu que em questão de pouco tempo, né, partiram, tanta gente que, sabe, a gente não esperava, né? Então que a gente possa realmente ter isso em mente, colocar aqui enquanto a gente respirar, que a gente vai louvar o nome de Deus. Amém?
enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Sacrifício a ti, te adorarei, te adorarei. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Te adorarei, 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 te adorarei. Enquanto eu respirar, cantarei até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Deus, louvado seja o teu nome, Deus, hoje e para sempre. Muito mais que
paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Impetuoso, enche-nos com o teu poder, vem libertar os cativos, queremos viver para o teu louvor. Derrama tua glória, derrama tua glória, fogo de Deus acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor, fogo de Deus acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Vem acende em nós, Senhor, vem acende em nós, Senhor, vem acende em nós, paixão pelo teu nome, vem acende em nós, Senhor, vem acende em nós, Senhor, vem acende em nós, paixão pelo teu nome, vem acende em nós, Senhor, vem acende em nós, Senhor, vem acende em nós, paixão pelo teu nome, vem acende em nós, Senhor, vem acende em nós, Senhor, vem acende em nós, paixão pelo teu nome, fogo de Deus acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Amém, Jesus. Vem nesse lugar, Pai, tu és bem-vindo aqui. Estamos de coração aberto. Derrama o teu Espírito em nós, Deus. Queria passar para o momento de oferta. Oferta voluntária. Você oferta aquilo que você sentir no seu coração. Aí você pode vir aqui na frente, ou se você em casa, você pode fazer transferência. A gente tem PicPay, está aparecendo aí na tela. E isso. Deixa meu amor se esfriar, acende
conhece. Acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir com teu amor. Acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, cobre. Humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim, acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Deus, por esse momento de louvor. Obrigado por essa oferta que foi levantada aqui, Deus. Que o Senhor possa estar dando sabedoria para a liderança da igreja, para utilizar esse dinheiro. E que o Senhor possa estar abençoando, Pai, a vida de cada um imensamente, Deus. Que o Senhor possa estar conosco durante o resto desse culto, abençoando o pastor Santareno que vai dar mensagem. Que o Senhor possa estar usando a vida dele para estar falando com a gente, Deus. Abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos e a nossa mente, Deus, para que o nosso coração a gente sinta, com os nossos ouvidos a gente ouça, com a nossa mente a gente entenda, Pai, aquilo que o Senhor tem para falar para nós, Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido de Curitiba, como podemos ter esperança em Deus? Hola. ¿Cómo están vocês?
Bom dia, querida igreja. Bom dia. Ah, isso aí, muito bom. Gostei. A gente sabe que está frio hoje, né? Opa. Está frio em Curitiba. E a gente também é afetado pelo clima, né? Então, a nossa posição às vezes é meio complicada. Mas eu espero que Deus aqueça o seu coração, Deus fala para o seu coração, Deus já tem falado. Eu não sei se vocês sabem a história do último cântico que nós cantamos. Alguém sabe a história desse último cântico? Não deixe o fogo se apagar, acenda o fogo em mim outra vez. E a história desse cântico? Por que David e mais outro pastor compuseram esse cântico? Menonitas, tem muito menonita aqui no Boqueirão, Vitimarsum, aqui no sul do Brasil, tem muitos menonitas. Menonitas é uma comunidade que surgiu lá no passado, através de um padre chamado Menno Simons, que se converteu, e depois de ler a Bíblia, que Martinho Lutero tinha traduzido, e surge uma comunidade, então, na Holanda, e essa comunidade começou a sofrer perseguição, e eles foram para a Rússia, para a Prússia, onde ficam durante muitos anos, foram perseguidos, e a perseguição no momento do comunismo lá na Rússia fez com que muitos desses menonitas fossem proibidos de usar a Bíblia, de ler a Bíblia. Mas eles liam tanto a Bíblia que eles copiavam a Bíblia assim em pele de animal, e sempre na casa de algum menonita tinha uma panela com água fervendo, mistura de um monte de coisa lá que eles colocavam naquela panela. Quando a polícia chegava, eles jogavam aquela Bíblia, feita de pele de animal, jogavam lá na panela. E os policiais podiam pegar, vasculhar toda a casa, não encontravam a Bíblia. E aí os policiais ficavam ali na casa, né? O pessoal falava, vamos servir a comida, aí serviam como se fosse a sopa. O pessoal falava assim, não coma a Bíblia, que foi cozida, né? Todos radicais da Bíblia. Nunca teve um povo da história que deu tanto a Bíblia como os menonitas. E eles migraram para os países, e alguns foram até nos Estados Unidos, os chamados Amish, que são esses menonitas. E alguns viviam em Nova York. E à medida que essa comunidade étnica ela vai se estabelecendo, os jovens vão crescendo, vão fazer casamento com pessoas que não são menonitas, e vão saindo da igreja, vão daquela comunidade, aquela igreja que era pujante, aquela igreja que mandou missionários para vários países. Por exemplo, a maior comunidade menonita não está nos Estados Unidos, nem na Europa, nem na América do Sul, está em África. A maior comunidade menonita não é branca, é preta, está lá em África. Essa igreja que mandava missionário lá nos Estados Unidos, que os jovens foram indo embora, foram ficando pessoas idosas. E chegou um momento que não tinha mais como manter aquele templo, manter aquela instituição. Tinha um shopping center ao lado do templo. E esse pastor, que compôs esse hino, que depois David Kinlan traduz para o português, era pastor dessa igreja, no dia que a igreja fez a assembleia para vender espaço para o shopping. Ele voltou para casa chorando, falando, Senhor, não deixe o fogo se apagar. Acenda o fogo em mim. Não deixe a visão morrer. Acenda em mim. Não é o fogo do reteté. Já sabe o que é reteté, né? A pessoa que tem alegria nos pés, na hora que canta fica pulando. Não é o fogo. Não é o fogo, entre aspas, pentecostal. Não é o fogo de cantar, de bater palmas. É o fogo pela coisa de Deus. É a paixão por Deus, por Jesus, que estava morrendo, que esse pastor estava se referindo. E eu quero convidar você nesta manhã, pedir realmente para que Deus fale o nosso coração, fale o teu coração. Vamos orar. Senhor, é verdade.
Verdade, como esse irmão refletiu, pensou e compôs esse cântico como resultado de uma situação real que ele estava vivendo. Nós, nesta manhã, também queremos, ó Deus, que o Senhor acenda o nosso coração. Acenda a paixão por Ti, Senhor. A paixão pela causa de Deus, a paixão por missões. Meu Deus, quando a gente olha para a história da igreja Holiness, quando a gente escuta a história do pastor Takeo Monobi, aquele homem que veio do Japão, que acreditou que Deus estava enviando para esse país, para evangelizar a comunidade Nikkei. Quando nós olhamos hoje para a história da igreja Holiness, quantas pessoas foram alcançadas por causa, Senhor, do sacrifício de alguém que creu no Senhor Jesus. Quantos homens e mulheres, pastores, quantos senseis o Senhor levantou nessa igreja, que ensinaram a palavra. Alguns já não estão mais entre nós, foram embora. O Senhor os recolheu para junto de Ti. Deus, quando me lembro do Kajimura Sensei, aqui nessa igreja, a paixão que tinha pela pregação, pelo Teu Evangelho, presbítero Daniel Nomura, pastor Keiwasa, Deus, pessoas que a sua vida falou para nós, o exemplo de dedicação ao Senhor, dedicação à Tua palavra. Então permita que esse fogo que eles tinham, que é o fogo do Espírito Santo, que é o zelo pela causa de Deus, também queima o nosso coração. Queima, Senhor, a nossa alma. Nos faça, Senhor, ó Deus, sermos missionários, sermos missionárias, sermos servos e servas do Senhor. Ó Deus, vem nesta manhã renovar, Senhor, o nosso compromisso contigo. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre missões. E na semana passada, falamos sobre a igreja local apaixonada por missões. Meu querido, passa por um slide. E nós falamos de alguns pontos que nós colocamos na semana passada. Consegue aí, meu querido? Vamos lá. Então, quando a gente falava sobre igreja apaixonada por missões, nós falamos da igreja de Antioquia, que a igreja de Antioquia surgiu como resultado da perseguição. Lembra que a igreja em Jerusalém não estava saindo pregando o evangelho, como Jesus tinha falado, mas surge a perseguição depois da morte de Estevão, e aqueles que saem de Jerusalém vão até Antioquia, e eles não só pregam aos judeus, mas também pregam aos gregos, e aí surge uma igreja, a igreja de Antioquia. Quando nós falamos de missões a partir do Novo Testamento, a igreja de Antioquia torna-se um modelo, não a igreja de Jerusalém. É a igreja de Antioquia que torna-se um modelo de uma igreja missionária, a igreja que vai para outros povos, a igreja que tem a visão para outros povos, não só para judeus, mas para os gregos, mas também para os latinos. E você vê que a igreja de Antioquia, de lá, então, o evangelho é levado para outros povos. Nós falamos também que era uma igreja edificada sobre a palavra, que missão, a missão de Deus, a paixão pela missão, não é resultado de um cântico, não é resultado, talvez, de uma experiência que alguém teve, porque foi bonito, Deus tocou em mim. Não, mas é a palavra de Deus. É quando mais estudamos a palavra de Deus, quando nós temos um encontro com a palavra de Deus, nós conhecemos a razão de ser igreja. Que, quando falamos de missão, você vê de Gênesis e Apocalipse, há um propósito eterno de Deus. E esse propósito eterno de Deus é de resgatar os homens. Para quê? Para viverem para a sua glória. A história da humanidade, quando a gente lê o livro da Bíblia, esse livro da Bíblia está falando de quê? Da história deste Deus. Esse Deus está engajado com o homem. Então a história de Israel, a história de Deus agindo através desse povo para poder alcançar os povos, todos os povos. Deus nos aponta a missão. Nós falamos que a igreja de Antioquia tinha uma liderança colegiada, uma liderança multicultural. E essa liderança facilitou com que pessoas que estavam naquela cidade, que eram de diversos grupos étnicos, poderiam ter acesso àquela igreja e também ao evangelho. E nós terminamos que a igreja de Antioquia era uma igreja que ouvia a
voz do Espírito Santo. E a Bíblia fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou falar com os irmãos, quero ler primeiro com os irmãos, e eu quero falar sobre a minha igreja e missões, a igreja fixa e a igreja móvel. Atos capítulo 13, versículo 1 a versículo 4. Atos capítulo 13, o texto está sendo projetado. Capítulo 13, versículo 1 a 4, diz assim a palavra de Deus: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaim, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor, outras versões diz, enquanto servindo eles ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa Barnabé e Saulo para a obra que os tenham chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando nós falamos de igreja, né? Minha igreja e missão, minha igreja, eu falo assim, minha igreja é Holiness, minha igreja é Batista, minha igreja é Assembleia de Deus, minha igreja é esse pronome possessivo, minha, só pertence a Jesus. Só Jesus pode falar minha igreja. Por quê? Porque a igreja não é nossa, a igreja não é minha, a igreja não é de nenhum de nós. Fazemos parte dela, mas a igreja não é nossa. Nós não temos poder dela, não temos poder sobre ela. Nós a encontramos e nós a deixaremos. Nós a encontramos, serão na igreja, vão viver nessa igreja, morrer nessa igreja, deixar a igreja. Mas tem alguém que diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem falou isso mesmo? Quem falou isso? Jesus. Nós podemos abrir nossa igreja. Vamos abrir nossa igreja, né? Vamos abrir nossa igreja. E muita gente está abrindo sua igreja. Não. É nossa congregação, é nossa, porque fazemos parte dela, estamos dentro dela. Mas nós sabemos que quem está a edificar a igreja é Jesus. Porque a igreja é de Jesus. Ele está edificando a sua igreja. E quando lá no Novo Testamento ele disse: edificarei a minha igreja, ele tem esse compromisso de edificar a sua igreja. A igreja tem um propósito, ela é de Jesus porque tem um propósito. Qual é o propósito da igreja? Jesus vai dizer isso lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 28, versículo 16 até o 20, Jesus vai dizer, chega aos discípulos e fala assim: olha, toda a autoridade foi dada nos céus e da terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos a todas as nações. Nós já falamos na semana passada que a palavra nação se refere a um grupo étnico que fala a mesma língua, tem os mesmos costumes, os mesmos hábitos. Vão a todos esses grupos étnicos pelo mundo afora, vão e façam discípulos. E ele fala isso para os seus discípulos. Nós falamos na semana passada que na igreja de Antioquia, pela primeira vez, aqueles seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, foram chamados de discípulos, de cristãos. Por que cristãos? Porque eram parecidos com Jesus. O estilo de vida deles, o modo de vida deles era parecido com de Jesus Cristo. E essa palavra cristão aparece 3 vezes na Bíblia. A palavra que aparece mais na Bíblia, que se referindo à igreja, é seguidores de Cristo ou então discípulos, aprendizes, aqueles que imitam Jesus. Essa palavra aparece mais na Bíblia do que a palavra cristão. Mas que hoje você pode ver várias igrejas cristãs. Tem uma pergunta a fazer: será que são discípulos de Jesus? E eu estava com o bom Jesus na sala do professor e tinha uma revista Veja, e na capa estava Edir Macedo, Silas Malafaia, apóstolo de mim. Isso faz lembrar o quê? Lembrar o quê? Dinheiro. E estava lá na revista assim, os pastores milionários. E aí um colega disse, um professor falou assim: meu Deus, como é que pode? Tudo quem é a mesma coisa, tudo que é evangélico é a mesma coisa, tudo ladrão. E um colega falou assim: você acha que
todo que é pastor evangélico é ladrão. Ele falou, não, tudo que é igreja é tudo ladrão. Tudo para enganar as pessoas, tudo para roubar dinheiro. Pois é. Então um pastor do lado. E agora? Fala ou não fala? Né? Já passou por uma situação dessa? Né? Os colegas estão malhando Jesus ao teu lado, estão malhando a igreja e falam assim, e agora o que é que eu faço? Vim parar aqui, meu Deus, vou embora. Aí, assim, falar assim, na cara do Santareno, pois é, agora entregou. Agora tem que responder. E aí, de pedir sabedoria, Deus me ajuda, tem que falar. E eu perguntei para aquele colega, falando assim, tudo que é evangélico é igual mesmo? Será que é verdade? Tudo que é evangélico é a mesma coisa? Tudo que é cristão é a mesma coisa? Por exemplo, você vai encontrar igrejas históricas. Sabe o que é isso? Igrejas históricas? Ele falou, não sei. Sabe o que é igreja pentecostal? Não sei. Igreja neopentecostal? Não sei. Falei, igreja pós-pentecostal. Ele falou, nossa, tudo isso? Falei, o senhor é professor. Deveria pesquisar. Como pode generalizar? Agora já, estou dando uma de mito. Tá? O professor não pode ficar achando assim, generalizar tudo, né? Todo brasileiro é ladrão, é certo? Não está certo. Então, todo evangélico, igreja batista, já viu aquela igreja batista grandona, aquela chamada PIB, né? Sabe, a PIB, a pessoa sabe. Ah, sim. Já ouviu falar da igreja metodista? Sim. Já ouviu falar da igreja universal? São iguais. Eu estou falando de denominação, a história delas, a teologia. Não é. Mas eu falei assim, você sabe o que é evangélico? Ele falou, não sei. Eu falei, rapaz, eu vou te explicar o que é evangélico. Nem toda a igreja evangélica está a pregar um evangelho. O evangelho é o quê? O evangelho é Jesus. E ali, uma oportunidade maravilhosa para eu falar para a galera aí ao meu redor, que estava ouvindo, tem que erguer um pouco mais a voz, para que a pegue por osmose quando você está falando. E ali, então, eu falei quem era Jesus. E um professor chamado Fabiano, quem fez Bom Jesus sabe, professor de matemática, já chegou junto. Professor Cornélio, sabe o Cornélio? Chegou junto. Agora, vamos fazer força aqui, para forçar a ideia de que o evangélico não é tudo isso que a pessoa está dizendo. Tem muitas igrejas. Já ouviu falar da igreja evangélica? Eu vou para o céu e você fica. Tem no Brasil essa igreja. Igreja evangélica, eu vou para o céu e você fica. Tem no Brasil uma igreja chamada Igreja Evangélica do Pastor Sá. Tem no Brasil uma igreja evangélica Antiglobo. Não precisa. Tem uma igreja evangélica Labassai. Não sei o que é isso. O que é da Labassai. Mas tem. Pode ter esses nomes todos. A igreja não é nossa, não é minha, não é sua. A igreja é Cristo. A igreja é um conjunto de todas as pessoas que creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Existe uma igreja visível. Igreja visível é essa que você vê com seus olhos. Mas existe a igreja invisível. A igreja visível é aquela que é Deus que está vendo. Porque nem todos que estão na igreja são igreja de Cristo. Nem todos fazem parte de uma comunidade evangélica e entendendo Jesus são discípulos de Jesus. Nem todos que falam Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, assim diz o Senhor Jesus. Então, igreja, eu posso olhar para alguma igreja e dizer, essa aqui é uma igreja. A igreja mesmo, é Jesus que está vendo. É Jesus que está fazendo e de essa igreja. Nós nos encontramos, pastor, ora, aqui, a liderança da igreja aqui, força para edificar essa igreja. Mas, queridos, por trás do esforço de vocês, há o poder de Deus, há o Espírito de Deus que está edificando essa igreja. Essa igreja é de Jesus. Olha a igreja na China, olha a igreja na Coreia do Norte, olha a igreja nos países muçulmanos, olha a igreja na época do comunismo, na União Soviética. Quanta perseguição se fez à igreja, mas ela prevaleceu. Mataram pastores, queimaram alguns vivos, mas quando mais cresce, por quê? Porque Jesus está edificando a sua igreja. Então a igreja não é uma placa, a
Igreja não é uma denominação. A igreja é de Jesus. A igreja são todas as pessoas que um dia creram no Senhor Jesus, um dia renderam as suas vidas a Jesus e querem viver para a glória de Deus. Essa é a igreja. E essa é a igreja que Jesus está enviando. Essa igreja local. Eu sou animado, você veio me incomodar. Você veio me ajudar, Muito bom. É que o pessoal da live lá está reclamando. Ah, o pessoal da live. Ô, querido, tem que fazer inscrição, tá? Para vir assistir aqui o culto. Porque beleza, não é isso aí, pastor. Maravilha. Mas não pode vir todo mundo, não. Senão a polícia chega aqui e vamos ter problemas. Mas veja, essa igreja, essas pessoas que se renderam a Jesus, que são discípulos de Jesus, são esses que Jesus está enviando. Que quando falam minha igreja em missões, essa igreja que vai fazer missão. Então, em primeiro lugar, a igreja que é minha, que faz missão, é a igreja local. Missão se faz a partir da igreja local, meu querido, ponto 1 aqui. A igreja se faz a partir da igreja local, e que é a igreja fixa, que são esses irmãos que estão aqui presentes, que estão em casa, é a comunidade. No começo era a sinagoga, e depois, para você fazer parte dessa igreja, você tem que ser membro, tem que ser batizado. Tem pessoas de vários grupos etários presentes nessa igreja, famílias dessa igreja. Essa é a igreja local. Essa é a igreja local que a partir dela que nós vamos fazer missão. Assim como aconteceu lá no Novo Testamento, a igreja de Antioquia, esses líderes que estavam reunidos nessa igreja, essa igreja que se reunia, e Jesus chega pelo Espírito Santo e diz: separa-me agora Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. A igreja local é a igreja que vai fazer missão. A igreja local é a igreja que vai alcançar os outros povos. Aqui onde nós estamos agora tem uma igreja local, que são vocês, os que estão em casa. E são esses que vão fazer missão, que vão pregar o evangelho lá distante, mas também aqui perto. Engraçado que ao longo da história da igreja, você vai ver que no século XVIII, século XIX, as missões foram atreladas à colonização, né? Então os colonizadores, os países que foram colonizando, também foram os países que enviaram missionário. De certa forma, para algumas comunidades, evangelização e colonização foi a mesma coisa. Tanto é que nos países africanos, quando houve as revoluções nos anos 60, o missionário e o colonizador foram colocados no mesmo pacote. Então você vai ver países como Uganda. Uganda era um país cristão. Quando Idi Amin Dada assume aquele país como presidente, era um país cristão. Mas eles expulsam os cristãos que estavam ali, os missionários foram expulsos e também os colonizadores foram expulsos. E hoje, Uganda não é mais um país cristão, é um país muçulmano. E quando ainda hoje, bem recente, nós começamos a falar de missão, o que é missão? Missão é mandar gente para longe, mandar gente para a África, para outros lugares do mundo, pregar o evangelho. Mas missão não é só mandar pessoas. Missão é um estilo de vida. Missão é oração. Missão é se comprometer financeiramente com aqueles que vão. Mas missão também é evangelizar aqui perto onde nós estamos. Eu estive no ano 2000 em Amsterdã e eu visitei uma igreja que no passado mandou um missionário para muitos países do mundo. Aquela igreja hoje é museu. Porque a igreja mandou missionário, mas ela não evangelizou onde ela estava. Qual foi o resultado? O resultado hoje, não sei se vocês sabem, que hoje a igreja cresce mais debaixo da linha do Equador do que acima da linha do Equador. Tem mais cristãos na América do Sul, em África, na Ásia, do que na Europa e América do Norte. Porque a igreja entendeu que missão é só enviar, não é aqui onde nós estamos. Não, essa igreja, a igreja Holiness de Curitiba, ela vai fazer missão, ela vai enviar missionário, mas também ela vai fazer missão aqui onde ela está.
Eu me lembro que teve uma época que aqui se fazia campeonato de vôlei, né? Campeonato de vôlei, convidava o pessoal das entidades niqueis aqui em Curitiba. Lembra disso aí? Alguém lembra disso? Né? Opa, ninguém lembra mais, misericórdia. Os cabelos brancos. Tem gente, vocês me salvam, tem gente aí que se lembra. Tá? O que acontecia aqui na igreja? Era uma forma estratégica que a igreja tinha para evangelizar, para levar pessoas a Cristo. Mas você pode não fazer campeonato. Sabe dentista? Dentista é a melhor pessoa para pregar evangelho. A pessoa abre a boca, não vai falar. E dele, Jesus, até terminar o seu tratamento. Você pode fazer isso. Como médico, enfermeiro, cada um no seu lugar, no seu trabalho, você pode ser um missionário usado por Jesus. Queridos, a igreja local é a igreja que vai fazer missão. Eu acho que o irmão... eu já estou no ponto 1, meu querido. Já estou terminando até o ponto 1. A igreja local, se ela é que vai fazer missão, a igreja local é a igreja enviadora. E nós vimos isso nessa igreja de Antioquia, porque essa igreja de Antioquia, ela vai enviar missionários. O Espírito fala a Paulo e Barnabé, a igreja, para separar Saulo e Barnabé para a obra que Deus tinha chamado. E esses irmãos são enviados pela igreja local. Veja, queridos irmãos, alguns problemas têm acontecido, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, de gente que vai sem o envio da igreja local. Gente que vai por conta. O chamado é meu. Já ouviu falar alguém falar assim? Deus me chamou, não preciso da igreja, que história é essa? Meu pastor, olha, já falei com o Rogério, mas ele não tem visão missionária. Como ele não tem visão missionária, eu vou por conta. Está cheio de gente assim. Mas a Bíblia diz que quem envia é a igreja. Você não vai por conta. Deus chamou você? Sim, mas tem que estar sujeito à igreja. Se o pastor Rogério falar assim, olha, você não vai, você vai ter que servir na igreja, você vai ter que mostrar na igreja que você tem um chamado. Que história é essa? O Espírito me chamou, vou para Jocum. Faz Jocum e vai por conta. Pois bem, sabiam que o número de pessoas que já foram da Jocum e hoje não são mais, hoje, aqueles que já foram e não são mais, é maior do que aqueles que são hoje da Jocum? Sabia que tem missionário que vai por conta, quando volta se arrebenta? Há um livro que você poderia ler, o livro é Valioso Demais para que se perca. Esse livro, Valioso Demais para que se perca, conta a história de jovens na América do Norte, América Latina, com desejo de serem missionários, largaram a faculdade, largaram a escola, porque Deus me chamou e foram, e se arrebentaram. Eu estava na Jocum, em Uberaba, e tem lá uma menina que queria ser missionária. E eu falei, você vai para onde? Vou para a África. África. Que curso você fazia? Medicina. E Deus falou para você, larga a Jocum, vai para a África. Sim. Falei, tá, tudo bem. Deus até pode ter falado, mas não é para largar a faculdade. Entra no site das Nações Unidas, diz assim, para 54 mil africanos, tem apenas um médico. 50 mil africanos vão viver e morrer sem nunca ter contato com médico. E eu perguntei para ela, qual país você quer ir mesmo? Ela falou, Ruanda. Ruanda? Sim. Já ouviu falar de Darfur? Darfur? Não. Darfur é o lugar mais pobre e miserável do mundo. Fica onde? Nesse país africano. Onde morre um monte de gente que não tem médico. E você estava fazendo medicina e Deus falou, não faz medicina, vai lá no Ruanda pregar o evangelho. Não, Deus falou mesmo. Mas volta. Eu falei para ela, se eu fosse você, depois dessa aula, ia no meu quarto, arrumava minha roupa e ia embora da Jocum. Alguns jovens vão sem ir por conta. Uma igreja aqui do Paraná, não vou citar o nome, mandou uma moça para Angola. A Angola fala português. Português de Angola é diferente do Brasil. Tem muita coisa que é diferente. Ela foi por conta, lá aonde? Em Angola. Mas lá o português é diferente. Desculpe o que eu vou dizer aqui, mas é sério. E ela diz assim para uma angolana. Duas meninas angolanas começaram a andar com ela para ajudá-la. E um dia ela diz assim, olha, você pode descongelar o frango? Descongela o frango na pia e faça frango a passarinho. O português de Angola é literal.
Se você for em Angola e falar assim, me dê um copo de água, vão te dar um copo de água vazio, porque é de água e não com água. Você fala assim, mas eu pedi com água. Não, não, não. Você pediu de água. Então esse copo é de água. E aí, a menina angolana perguntou, frango a passarinho? É literal. Frango, sabe passarinho voando? Passarinho? Não, corta em miudinhos assim. Mas aí a angolana perguntou, mas é descongelar na pia? Sim, na pia. O que é pia no Brasil? É lá onde você lava a louça. Português de Portugal, ele lava a louça, não é pia. Pia é vaso sanitário. Onde é que você acha que ela descongelou o frango? Mas por quê? Porque essa moça não sabia o que era. Ela se arrebentou, fez um monte de coisa errada lá no país. Olha, existe o choque cultural. Sabe aquelas comidas que você nunca imaginou? Está lá na sua frente. Algumas pessoas, algumas meninas que foram para a África, solteiras, casaram com africanos, numa cultura extremamente machista, começaram a ter dificuldades. E quando volta, a pessoa volta envergonhada. Não volta mais buscando a igreja. A igreja diz assim, bem feito, não é isso que nós viu, foi por conta, olha só as consequências. Missão não é aventura, é um negócio sério. Tem que estar sujeito à igreja. Sabe a liderança da igreja, os pastores. Não é porque você tem um chamado de Deus, chamado é céu. Não, o chamado é de Deus. Deus chama você e Ele usa a igreja para que você vá em nome da igreja, em nome de Jesus, como aconteceu aqui na igreja, no livro de Atos. Paulo e Barnabé eram líderes. A igreja orou por eles. A igreja colocou as mãos sobre eles e os enviou. Existem aquelas pessoas hoje que querem fazer missão, mas se falam assim, olha, eu quero, pastor, qual a melhor forma de eu ser missionário? Anos atrás eu preguei numa igreja grandona aqui de Curitiba, que tem mais de 5.000 membros. Não vou falar nome também, para você não saber qual é a igreja. Mas aí naquela igreja onde eu fui pregar, quando estava terminando a pregação, o pastor estava atrás de mim e falou assim, faz apelo. E eu não sabia o que apelo tinha que fazer. Ele falou assim, faz apelo para o pessoal, quem quer ser missionário? Tudo bem, então, perguntei, alguém aqui quer ser missionário? Um monte de irmãos levantaram a mão. Tá. E eu viajo muito, a vários lugares do Brasil, para falar de missões, por causa do curso Perspectiva. Mas aí, a gente vê tanta pessoa falando assim, eu tenho um chamado, que a gente não sabe qual chamado a sua tem. Então, naquela hora, quando os irmãos levantaram, eu perguntei assim, quantos irmãos que se levantaram, estão de pé, oram por missões? Ficam de pé. Você que levantou, fique de pé, continue de pé, já que você diz que você tem um chamado missionário. Você que tem orado por missões, fique de pé. Se não tem orado, diz que tem chamado, não tem orado, senta. Aí alguns irmãos sentaram. Os irmãos que têm chamado missionário, que estão de pé e têm orado por missões, você que tem orado por missões, tem chamado, e você tem contribuído financeiramente por missões, continua de pé. Agora, se você só tem chamado, não ora, ou seja, tem orado, mas não contribuiu por missões, senta. Aí outros irmãos sentaram. Aí vem a terceira pergunta. Um já falou assim, meu Deus, por que eu levantei, né? Os que estão de pé, que têm chamado missionário, que têm orado por missões, que têm contribuído por missões, quantos sabem o lugar, o país, comunidade, os povos que você quer que Deus mande em você? Fica de pé. Quem não tem feito isso, senta. Aí todos sentaram, ficou apenas uma moça. E ela começou a chorar. E aí eu não sei se ela estava chorando porque era poder de Deus ou porque ela ficou sozinha. Mas eu perguntei para ela, falei assim, conta a sua história. Dei o microfone para ela, contou a história dela. Ela falou o seguinte, o ano passado teve conferência missionária aqui na igreja, eu fiz a mesma coisa, eu levantei, vim aqui de pé, e oraram por mim. E eu comecei a orar por missões. E eu peguei um mapa mundi, coloquei no meu quarto, e todos os dias eu oro pelos povos não alcançados, olho pelos missionários, peguei uma lista de missionários, comecei a orar por esses missionários, e não só, eu tenho reservado todo mês uma oferta para missões,
Eu tenho feito isso constantemente. E eu comecei a orar por um país, uma cidade da Índia, e eu descobri que naquela cidade tem poucos médicos. Eu então comecei a fazer o curso técnico de enfermagem, para poder quê? Para poder então um dia ir lá. Eu terminei o curso técnico de enfermagem, e agora estou em contato com uma agência missionária para me preparar, para a igreja me enviar essa agência, para através dessa agência eu ir lá na Índia. E eu falei, olha, queridos, aqui está alguém que tem chamado missionário, que temos que apostar nesta vida. Querido, se Deus chamou você, Deus vai levantar pessoas para poder auxiliar você. Mas se alguém aqui na igreja hoje falar que tem um chamado missionário, tem que perguntar para essa pessoa, você ora por missões? Você contribui financeiramente para missões? Tem um coração na missão? Eu sei que essa igreja aqui, a igreja Hollins, aqui em Curitiba, tem um trabalho de evangelismo lá em Paranaguá. Você já foi lá algumas vezes? Já falou para o pastor Araboro, pastor, eu quero contribuir, quero ir lá, quero servir a Deus lá, eu quero visitar o Márcio Sato lá na Juvep para ter uma experiência missionária. Gente, vamos distribuir sopa para a galera que está aqui na cidade de Curitiba. Esse é alguém que tem chamado. Mas agora tem gente que fala assim, não, meu chamado é para Nova York. Meu chamado é para Paris. Paris mesmo. E o que você está fazendo aqui na igreja? Então, a igreja local que envia. Mas essa igreja que envia, ela tem que tomar todo esse cuidado para não impor as mãos sobre alguém que aqui onde ela está, não está demonstrando isso. O texto diz, no versículo 2, diz que enquanto adoravam o Senhor, ou então servindo eles ao Senhor. E a palavra servindo são três. A palavra servo, na Bíblia nós encontramos 3 expressões para servo. Tem a palavra doulos. Doulos que é escravo. Aquele escravo que servia de livre e espontânea vontade. Bem, naquela época, quando os romanos iam para alguma cidade, guerreavam, então algumas pessoas eram levadas como escravas e eram colocadas no mercado onde eram vendidas. Tirada do seu país, da sua cidade, levadas para uma região distante. E lá eram colocados no mercado para serem vendidos. Esses que estavam sendo vendidos, tinham algumas pessoas naquelas comunidades que não concordavam com essa prática de um ser humano vender outro ser humano. Então o que eles faziam? Eles compravam esses que estavam sendo vendidos. Após comprá-los, eram libertos. E quem os comprou dizia assim, pode ir embora, você está livre. Esse sujeito que foi livre agora, foi comprado, foi livre agora, não tem como voltar para a sua terra. Não tem como. Não tem condição financeira para sobreviver naquele lugar onde ela estava. Só tinha um jeito dele viver naquele lugar. Era procurar a pessoa que o comprou e dizer, olha, agora que você me comprou, eu vou te servir pelo que você fez por mim. E a palavra é doulos. Quando Paulo diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, é servo de Jesus Cristo porque reconhece o que Jesus fez por ele. Tem a palavra diáconos, diaconeu. A palavra diaconeu ou diáconos são aquelas pessoas que têm a sensibilidade de ver a necessidade da igreja e se dispõem a servir aos irmãos na igreja. Tem a palavra doulos, que é aquele que serve por livre e espontânea vontade, e tem a palavra diaconeu, que é a pessoa que tem a sensibilidade de ver coisa na igreja. Sabe aquela pessoa que vê, olha, a igreja tem uma câmera, que precisa comprar uma câmera melhor, a pessoa compra a câmera, microfone, não tem gente que fez assim, aqui na igreja? A igreja pintou isso aqui. Teve gente que veio e falou, pastor, eu quero ajudar. Pessoas que têm a sensibilidade de perceber necessidade da igreja. De repente, alguns irmãos aí no som, que estão cuidando do equipamento do som, alguém percebeu alguma coisa que está faltando, e, pastor, eu trouxe isso aqui para a igreja. Pastor, eu trouxe isso. É alguém que está percebendo a necessidade e ela procura suprir essa necessidade da igreja. E tem a palavra leitogoi. A palavra leitogoi é a palavra que é usada nesse texto ali, onde está, enquanto adoravam ou enquanto serviam ao Senhor. E servir ali é alguém que é bênção na vida dos outros. É alguém que abençoa pessoas próximas. É alguém que você tem um desejo de estar ao lado dela.
É aquela pessoa que não importa o problema, não importa a situação, não importa o horário, não tem tempo ruim para os outros. Está sempre disposta a ajudar os outros. Está sempre disposta a estar ao lado dos outros. Está sempre disposto a abençoar os outros. Seja com o tempo, seja dando carona, seja qualquer outra coisa, ela está disposta a servir aos outros. Essa palavra que a Bíblia fala de doulos, escravo. Essa palavra aqui usada aqui, desculpa, não é doulos, a palavra leitogóis. Os servos, aqueles que servem perto. Justamente porque Saulo e Barnabé eram bênção onde eles estavam, o Espírito disse, agora separa-me a Saulo e Barnabé para a obra que estão chamados. Ou seja, um missionário, uma missionária, tem que ser bênção aqui na igreja, para ser bênção lá longe. Existem alguns irmãos que querem ser bênção em outros países, mas no seu país não são bênção. Tem pessoas que querem ser bênção em outras nações, em outros povos, mas na sua própria igreja, onde a pessoa está, não tem sido bênção. Não pode. A igreja tem que enviar aqueles que dão fruto aqui, para que possam dar fruto lá distante. Ninguém pode dar fruto distante se não dá fruto aqui. Fruto tem que ser mostrado aqui. É a igreja, a comunidade aqui, que tem que reconhecer que essa pessoa foi chamada por Deus. Terceiro, a igreja local, ela precisa ouvir o Espírito Santo. Eu já falei isso na semana passada, não vou demorar muito nesse ponto aqui. A igreja local precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Por mais que nós possamos enxergar essas pessoas, nós temos que ouvir o Espírito que direciona. É essa pessoa, é aquela outra pessoa, é aquela outra pessoa. Queridos, tem muito missionário frustrado. Tem muito pastor frustrado. Steve Covey escreveu um livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele diz assim: pessoa errada no lugar certo cria confusão. Pessoa errada no lugar certo cria confusão. Pessoa certa no lugar errado cria frustração. Pessoa certa no lugar certo faz a coisa certa. Jesus disse: rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Não é porque a pessoa é boa, essa aqui é bom, vamos mandar. Não é porque ele tem um chamado missionário, vamos mandar. Temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Temos que ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Porque algumas pessoas que disseram que queriam ser pastor, começaram o ministério e se arrebentaram. Alguns que falaram que queriam ser missionário, foram, voltaram. Gente, eu conheço várias pessoas que foram missionários em África. Hoje estão aqui no Brasil, em Curitiba, nem na igreja vão. Não acreditam mais em Deus. Por quê? Porque não tinha chamado para ir. Quem mandou não ouviu o Espírito Santo. Colocaram as mãos sobre essa pessoa, mas a pessoa não tinha esse chamado de Deus. É preciso ouvir a voz de Deus. E quando você escuta a voz de Deus, é a pessoa enviada, ela vai enfrentar lutas, vai enfrentar dificuldade, vai passar fome, vai passar um monte de situações, mas ela sabe que Deus a chamou. Quando a pessoa não tem essa convicção do chamado que veio de Deus, do Espírito Santo, ela vai ficar frustrada, vai brigar com todo mundo ali onde ela está, vai ficar amargurado com a igreja, com os irmãos, com a família. E quando chega no seu país, envergonhado, você vai ficar frustrado com Deus. Por que eu passei por isso? Por que eu passei por aquilo? Eu levei os alunos da faculdade Betânia, aqui na rua, em Curitiba, fazer evangelismo. Encontramos um rapaz. Ele fez mestrado em teologia na Universidade de Fuller, nos Estados Unidos. Uma baita universidade. Casado com 2 filhos. Hoje é morador de rua. Não acredita mais em Deus. E alguém poderá dizer: não, ele até pode acreditar em Deus, mas perdeu o temor de Deus. Quantas pessoas que dizem que amam a Deus e perderam o temor de Deus? Quantas pessoas? Por quê? Porque a igreja enviou, acreditou na capacidade intelectual. A igreja observou que essa pessoa tinha habilidades e competências, mas não ouviu a voz
do Espírito Santo. É preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Demora o tempo que demorar, mas temos que ouvir a voz do Espírito Santo. E ele vai falar para a igreja e para os irmãos. Em quarto e último, essa igreja que é minha, que é sua, que envia para a missão, qual é o papel da igreja então no envio? Então a igreja primeiro precisa detectar essas pessoas, ver quem são essas pessoas. A igreja de Antioquia viu quem eram as pessoas que podiam ser missionárias. Saulo e Barnabé. Não só detectar essas pessoas, mas também selecionar, e selecionar bem. Selecionar essas pessoas, quem sabe até mandar essas pessoas para um congresso de missão. Manda visitar o Márcio Sato, ir num projeto missionário. E quando a pessoa voltar, contar como é que foi, o que é que aprendeu. Como é que você faz o discipulado? Né? Tem gente que discipula assim, você estuda a Bíblia com a pessoa. Né? Estuda a Bíblia com a pessoa, estuda a Bíblia com a pessoa, estuda a Bíblia com a pessoa. Discipulado. Isso faz parte do discipulado. Não é só isso. No livro de Marcos, Jesus tinha algumas estratégias. Ele chamava as pessoas para estar com ele, para estudar a palavra. Jesus fazia o que depois? Dava tarefas. Vão, façam. E eles iam fazer o que Jesus pediu para fazer. Dá tarefas. Quem está sendo discipulado tem que ter tarefas. Coisa que tem que fazer. Terceiro, Jesus fazia o quê? Eles voltavam para Jesus para quê? Prestar contas. Como é que foi? O que é que foi bem? O que é que não foi bem? O que é que precisa mudar? O que é que precisa aprender? O que é que você aprendeu? Oh, Jesus, os demônios até obedecem. Maravilha, mas não fiquem maravilhados por isso. Fiquem alegres, nem por causa disso. Fiquem alegres porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A igreja precisa detectar essas pessoas, selecionar essas pessoas. E a igreja precisa estar junto com a agência missionária. Porque a agência missionária é uma instituição que seria a igreja móvel. A igreja que vai treinar, que vai capacitar, o missionário que vai voltar. A agência missionária conhece o país. Hoje, muitas agências missionárias trabalham em parceria com a igreja para poder treinar aqueles que a igreja não tem condição de treinar, para que sejam enviados no campo missionário. Então é preciso que a pessoa que a igreja quer enviar seja treinado por uma agência missionária em parceria com a igreja. E em último, como é que a igreja prepara esse missionário? A igreja precisa ter um conselho de missões. Um conselho de missões. Dias atrás, eu estive numa igreja menonita, lá em Vitimarsum, lá naquela colônia Vitimarsum. A igreja está fazendo missão, mas ela está dando oferta para missionário. Já imaginou vocês aqui? Vem um irmão, pede oferta, está aqui a oferta. Aí, depois de um tempo, vem outro irmão, daqui a pouco a igreja aqui, a igreja Hollins aqui, está sustentando 10 pessoas. A igreja está dando dinheiro. Vocês sabem se outras igrejas sustentam essa pessoa? Vocês sabem quantas igrejas sustentam esse irmão? Vocês sabem quanto é que ele está recebendo de oferta? Você sabe se ele presta conta desse dinheiro que recebe para as igrejas? Não precisa. Precisa sim. O dinheiro que o missionário recebe pode ser maldição na vida dele. Porque a igreja colaborou com isso. Porque a igreja deu a oferta e não quis saber o que ele faz com o dinheiro. Tem que prestar conta. Prestar conta do dinheiro? Não. Onde é que ele está? O que ele está fazendo? Tem que ter um conselho missionário. Prestar conta da sua saúde. Prestar conta. Quantos missionários com qual lida? Como está ele, a esposa, os filhos? Como é que está? Como é que ele está com relação às suas igrejas? Acompanha esse missionário nas redes sociais, o que ele está escrevendo? O que ele está sendo bênção na vida dos outros? Mas está controlando a minha vida. Não, não é controlar. Nós estamos sustentando você. Olha, na igreja onde eu estou, tem uma lista de, acho que mais de 200 perguntas que tem que responder. Se não respondeu, irmão querido, Deus abençoe você. O irmão tem uma boa intenção, Deus abençoe, pode ir embora, mas a igreja não vai sustentar.
Porque é fácil hoje dizer que Deus chamou e você viver de missões. Viver de oferta de igreja, igreja receber oferta. E a igreja brasileira precisa se despertar para isso. E quem vai fazer isso? O Conselho de Missões na igreja, que vai controlar as ofertas de missões, mobilizar a igreja para missão, orar por missões, ter contato com o missionário, trazer missionário para a igreja, mas também avaliar esses homens e mulheres que fazem missões. Minha igreja é missão. Terminou, meu querido? Última conclusão. Minha igreja é missões. Missão se faz a partir da igreja local. É a igreja local que envia. Não é ir por conta. Meus amigos vão sustentar, meus irmãos, meus parentes vão me dar dinheiro e eu vou. Não, não, não. Igreja local que envia. E essa igreja não envia porque confia na sua habilidade e competência. É porque ela ouve a voz do Espírito Santo. E essa igreja tem um papel muito importante para que você vá e um dia volte com saúde física, emocional e espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe essa igreja, para que ela continue a ser uma igreja com paixão missionária. Vamos orar. Deus, obrigado por esta manhã. Abençoa este povo. Oh Deus, neste dia, que o Teu Espírito Santo possa aquecer o nosso coração. Nos faça ser uma igreja missionária. Eu sei que essa igreja já tem sido isso. Que o Senhor renove esse vigor missionário, essa paixão missionária, a oração por missão. Oh Deus, o compromisso com missão. Levante aqueles que estão no teu coração, que o Senhor quer levantar para serem missionários aqui mesmo na cidade. E alguns poderão ir lá distante pregar o teu evangelho. Permita, oh Deus, que essa igreja tenha o seu papel estratégico em questões missionárias. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu sei que eu passei do tempo, queridos. Eu peço perdão para vocês, mas eu tinha que falar isso. Deus abençoe. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Vamos fazer um teste agora ao vivo. Depois vocês falam na transmissão se está falhando. Aqui o som está bom no meu microfone, mas vamos ver porque no outro microfone também, Santareno, aqui estava bom no templo, mas na transmissão estava ruim. Aí quando foi trocado o microfone, então deu certo, né? Então, irmãos, à tarde teremos um vestibular da UFPR. Se você tem filho ou algum conhecido da igreja que vai fazer vestibular, por favor, coloque no chat aqui para a gente estar orando. Depois dos avisos, nós estaremos orando pelo vestibulandos, né? Tanto ensino superior como ensino médio. Minha filha estará fazendo vestibular também, hoje à tarde. E vamos estar orando. Então, se você puder estar lembrando, coloque aqui que estaremos orando. Com relação a aniversariantes, essa semana que se passou, né? A semana passada, a dona Shizu Otsuka completou 100 anos de idade. Parabéns, Otsuka-san. Deus abençoe. Medetô, né? Pedimos perdão porque não foi colocado no boletim da semana passada, por esquecimento ou falha, né? Mas estamos dizendo que estamos felizes pela senhora estar completando 100 anos de idade. Deus esteja abençoando. A gente tem algumas membros da igreja que são centenárias. Né? Que Deus esteja abençoando a sua vida no nome de Jesus. Dia 18, Adilson Akira Inui. Adilson, Deus te abençoe. Letícia Kemi Tchunozi Barrios. Deus te abençoe, Letícia. E dia 19, Guilherme Mitsuna Tumi. O Gui, Deus te abençoe. E dia 22, Esther Mayumi Nakaya. Deus te abençoe, Esther, no nome de Jesus, que essa semana vocês possam estar sentindo a graça de Deus sobre a vida de vocês, o quanto vocês são importantes para Deus
na missão de Deus, no nome de Jesus. Bom, vamos fazer o seguinte, muita gente perdeu a primeira metade da mensagem do Santareno. Então, vamos, se Deus quiser, né, vamos estar recolocando, né, se der para fazer isso, né, o áudio. Né, foi gravado? Está sendo gravado? Tá, entendi. Se der, depois a gente coloca no boletim o aviso para repassar de novo a mensagem que o pessoal perdeu. Então, o pastor Santareno, ele nunca aceita oferta da igreja aqui nas mensagens dele, né? Então, é complicado, né? A gente até pensa, puxa, a gente chama, não chama, né? Mas ele sempre tem aceitado os convites, as mensagens, então ele está fazendo essa série esse mês, porque é um mês de missões, né? Então, essa semana estamos completando 96 anos de Missões Holiness no Brasil, dia 15 de julho, e por isso que é o mês de Missões Holiness, então estamos fazendo essa série e convidamos o pastor Santareno. E pastor Santareno, ele faz parte de um grupo chamado Perspectiva, é um curso que é dado para obreiros, para missionários, aqueles que têm interesse em missões. É muito bom. Eu fiz no ano passado, pude ter tido a oportunidade de estar fazendo. Até o ano passado teve um desafio, aí eu ofertei R$200. Né? Posso falar valores? É que posso, porque a Bíblia, é o que mais fala de dinheiro, é a Bíblia. Né? Então, como a igreja, né, o pastor Santareno não aceita ofertas, então este mês estaremos dando uma oferta através do pastor Santareno, para o Perspectivas, né, de R$1.000. Mas, quem sentir no coração de estar abençoando, essa oferta, juntamente com outras que o pastor Santareno estará fazendo, ele está abençoando vários pastores da Angola a estarem fazendo esse curso Perspectiva de Missões. Se você sentir no coração o desejo de ofertar, você pode fazer a sua oferta essa semana e estaremos reencaminhando para o pastor Santareno para estar abençoando estes pastores para fazerem o curso Perspectiva. E tem que ser enviado material para eles, lá para Angola. Então, o pastor Santareno ficou encarregado de enviar um material, só que tem um custo, né, o envio de livros, né, tem um custo alto. Então, se você sentir no coração também de estar ofertando, auxiliando, então, essa semana, que Deus esteja abençoando a sua vida, e ore a Deus, né, para que esses pastores recebam os livros, né, que necessitam para estar fazendo este curso. Ok? Então, vamos estar pedindo a bênção de Deus sobre o curso Perspectiva, que começa dia 12 de agosto, ele começa o curso. Então, o PCL da Angola já tem que estar com esses livros lá para começar a fazer o curso. Né? Então, por isso que essa semana, então, estaremos arrecadando esses valores. Ok? Bom, vamos estar orando pelos aniversariantes. Antes, o nosso irmão Eduardo Tacal vai estar dando um aviso. Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor seja por todos nós. Gostaria, na verdade, de dar 3 avisos, nós começando com o Dia dos Pais. O Luiz Cláudio, ele está à frente da organização do Dia dos Pais, e ele montou uma comissão a qual eu faço parte. Né? Então, nós temos algumas novidades. Né? Nós tentamos, enquanto comissão, né, com a autorização do pastor, fazer algo um pouco diferente. Nós estaremos realizando o Dia dos Pais no dia 7 de agosto, que é um sábado, e temos aí 4 atividades. Né? 4 atividades que, logicamente, vai depender do clima, da bandeira, né? E uma série de coisas. Mas, se tudo der certo, você pode entrar nesse site, tá? Que está no boletim.
e optar por uma das 4 atividades, né, pastor? Né? Pode fazer só uma caminhada com os pais, uma caminhada. Pode ser um passeio em família. Nós temos a opção de ação social também. E também, quem gosta de andar de bike, estaremos aí também tendo esta opção. Então, as inscrições podem ser feitas até o dia 25 deste mês. Então, gostaria que você pudesse estar participando, você pai. E, por acaso, se você conhecer algum parente, algum amigo seu que também seja pai, que gostaria, né, de estar participando, gostaria que, né, o pastor Santareno também puder estar conosco, estaremos organizando. Então, toda a programação estará sendo passada para os irmãos quando estiver na data mais próxima do dia 7. Então, gostaria de fazer esse apelo. Tá? Nós estamos organizando um dia bem bacana para que seja agradável, para que realmente, acima de tudo, o nome do Senhor seja louvado e também possa valorizar. Temos esse grande desafio, porque no Dia das Mães teve bastante adesão, né? Aí fala, vamos ver no Dia dos Pais, vamos ver como que vai ser a adesão dos pais, né, da igreja. Então, fica aqui o desafio e gostaria de estar agradecendo. Gostaria só de agradecer também, não sei se dá para mostrar, nós estamos aí na campanha de doação de equipamentos de computador também. Pode deixar aqui no rastro também. Gostaria de estar agradecendo, amados e queridos irmãos, as doações que estão sendo feitas para o nosso Ministério de Ação Social. Né? Uma coisa que nos deixa bastante grato, né, pastor Santareno, é realmente a gratidão. A igreja tem investido bastante nesse ministério e, graças a Deus, nós podemos estar ajudando vários irmãos que estão passando em dificuldade nesse momento. Então, mas né, continue ajudando, tanto financeiramente, também com esses mantimentos que podem ser doados aqui na secretaria. Se você for doar em termos financeiros, não esqueça de colocar lá no comprovante que é para o Ministério de Ação Social. Nós estamos também tendo campanha de doação de computadores, a qual realmente nós agradecemos bastante as doações que estão sendo feitas. O nosso amado irmão Maurício está consertando e já tem vários computadores. Alguns, né, tablets já foram doados, estão sendo utilizados pelos membros. Então, gostaria de estar agradecendo. E se você ainda tem algum tablet, computador, o mesmo celular que esteja funcionando, né, que você gostaria de doar, nós estamos recebendo. E, por último, amados, estamos aí numa campanha, acho que junto com o Ministério de Ação Social, o Ministério aí das Senhoras também, a doação de agasalhos, cobertores, para que a gente possa estar destinando para as pessoas que estão tendo essa necessidade nesse inverno. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a participação de todos e, do fundo do coração, agradecer a todos. Ok, Eduardo, obrigado pelos avisos. Os pais que puderem estar participando, então, né, no Dia dos Pais, que possa fazer um tempo agradável, ou passeio. Ah, é? Reunião da liderança? Ô, Jesus. Olha, reunião da liderança temos hoje, está marcado aqui. Ok. Vamos estar transferindo para a semana que vem. Que a UFPR adiou várias vezes o vestibular, então vamos estar adiando então para a semana que vem a reunião da liderança, tudo bem? Ok? Então vamos orar pelos vestibulandos. Vou estar orando pelos nomes, né? Ops. João Pedro Ramos Oshiro, né? Akemi Leite, o Pedro Milek, Elton Hugo Funai, Beatriz Sato, 2 vezes, o Pedro, ok, Rafa Sakai, Yuri Nakagawa e o Jun Kimura e a Thaís Meierabori estarão fazendo o vestibular. Novamente eu coloco aquele trecho que eu li, Salmo 20, né? Estamos orando para que Deus esteja abençoando as nossas vidas e seja conforme o querer e a vontade de Deus, que é boa,
perfeita e agradável. Amém? Os que puderem ficar de pé, vamos estar orando então? Querido Pai, foi um ano atípico desde o ano passado. Eu sei que muitos alunos enfrentaram problemas, estresse, dificuldades para estudar, Pai. Eu peço, Senhor, nós te clamamos como igreja, pelos vestibulandos da nossa igreja, pelos jovens que estarão fazendo vestibular, no nome de Jesus. Eu sei que cada um se preparou, cada um estudou, e pedimos, ó Pai, que neste momento o Senhor esteja retirando, Pai, toda a ansiedade, no nome de Jesus. Concede, Senhor, a tua paz que excede todo entendimento, Pai, sobre a vida desses jovens, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida da Júlia Hiromi, Senhor. Abençoa a vida do Jun, Pai. Abençoa a vida do João Pedro, da Kemi, Senhor. Abençoa a vida do Pedro, Pai. Abençoa a vida do Hugo. Abençoa, Senhor, a vida da Beatriz, Senhor. Pai, eu peço que tu venha estar abençoando também a vida da Rafinha, da Yuri e da Thaís, Pai. Em nome de Jesus. Que esses vestibulandos, ó Pai, possam experimentar a tua paz, Senhor, a tua tranquilidade, no nome de Jesus. Que eles possam estar trazendo à lembrança, à memória, tudo aquilo que eles estudaram, Senhor, ao fazer as provas, Pai. Que eles possam sentir realmente a tua paz, Senhor, em nome de Jesus, e a tua tranquilidade, Senhor. Que haja um equilíbrio emocional, Senhor, nos seus corações. Toca, Senhor, no nome de Jesus. Que eles possam confiar que tu és Deus sobre a vida deles, Pai. Confiar que o Senhor está junto com eles, ó Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a cada vestibulando na nossa igreja, Senhor. Sê com eles, ó Pai, neste momento, Pai, no período da tarde. No nome de Jesus. Amém. Amém? Glorificamos a Deus no nome de Jesus e cremos que o Senhor é fiel, estar operando o querer sobre a vida dos vestibulandos no nome de Jesus. Pode sentar, igreja. Mais uma vez, perdão, né, pelas falhas de som. Estamos trabalhando, né? Eu acho que aqui todo mundo tenta fazer o melhor possível, né? E a gente um dia vai sanar todos os probleminhas, né? Mas acontece, né? Obrigado pela compreensão do pessoal que esteve assistindo até agora online, né? E Deus seja abençoando as suas vidas, a sua casa, o seu lar, no nome de Jesus. Amém? Então vamos estar encerrando o culto. Obrigado para todos que estiveram vindo presencialmente, aqueles que estão criando coragem também, estarem vindo presencialmente, que Deus esteja concedendo o tempo certo. E você também ore a Deus e pergunte, Deus, o Senhor esteja dando a paz no coração para estar vindo adorando a Deus, né? E que seja um momento de transição, né? Eu creio que muito tem se falado isso. Ontem eu assisti o CTPI Extreme, né? É um congresso de implantação e revitalização de igrejas que eu participo todo ano. E esse mês está tendo uma série online. E eles falam assim que só presencial não vai existir mais. Então, temos que nos acostumar na maneira híbrida. Porque assim, né? Assim como o H1N1 veio para ficar e ainda continua, né, o Covid também veio para ficar e vai continuar. Mas vamos estar nos adaptando. Eu creio que assim, é uma oportunidade muito boa que Deus nos concedeu para termos que nos adaptar conforme as circunstâncias de uma maneira mais rápida, coisa que talvez a igreja levaria anos, talvez décadas, né, para nos adaptarmos a essa nova realidade tecnológica. Isso teve que ser apressado muito mais rapidamente.
e é um meio que nós podemos usar para estar abençoando vidas, cada um na sua casa. Então, vamos estar orando por isso, né? E assim, o meu desejo no coração, né? Eu estou orando também, tá, gente? É que em novembro nós possamos fazer um batismo lá na chácara do seu Mário, lá em Morretes. O Ricardo já deu a liberação, né, Ricardo Sato? Eu creio que ele consultou o seu Mário. Então, estaremos fazendo um batismo lá na chácara, ao ar livre. E eu já falei para a liderança, vamos fazer uma costela de chão. Então, vamos estar orando para que Deus esteja abençoando, que esse tempo esteja melhorando cada vez mais, essa época, para que possamos juntos novamente nos reunirmos no nome de Jesus. Talvez de forma um pouquinho mais, não como a gente se encontrava antes, com abraços apertados, etc., mas que possamos estar nos revendo novamente. Pessoas aí que eu não vejo mais de 1 ano e meio, né? Então vamos ficar de pé, encerrar o culto desta manhã. Obrigado à presença de todos, obrigado para quem esteve assistindo o culto online também. Se puderem levantar suas mãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe toda a igreja, que possamos interceder sobre a Igreja Holiness de Curitiba, a Igreja Holiness do Brasil, que comemora o mês de missões. Senhor, abençoa, Senhor, todos os missionários em campo. Abençoa, Senhor, cada membro, Senhor, da nossa igreja, que seja um membro, Senhor, em missão Holiness, ó Pai, no nome santo de Jesus. Abençoa, Senhor, os pés, ó Pai, de todos aqueles, ó Pai, que tiverem com propósito de fazer o Teu nome engrandecido, onde quer que estejam. Senhor, precisamos da Tua graça, da Tua bênção, Senhor, da Tua unção, do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Dependemos de Ti, Senhor. Nós cremos no Senhor. Queremos dizer, Senhor, glória a Teu santo nome, por todas as coisas, pelas nossas vidas. Oramos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e o culto está encerrado. Como